Olá, amigos. Que satisfação estar novamente com vocês. Estamos aqui na série As Bem-aventuranças e Suas Virtudes. Estamos com episódios, toda semana um episódio novo, com a nossa querida Maruísa Baio. Você está acompanhando e hoje nós vamos falar de uma virtude. Maruísa, bem-vinda. Olá, Orson, novamente. Sempre uma alegria estar na sua companhia. Olá, você que nos tem acompanhado, nos dado também a alegria de curtir, de comentar os vídeos, e isso é um grande incentivo para a gente, né, Orson? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a pacificação, essa virtude. Você viu na edição anterior, no vídeo anterior, no episódio anterior, sobre as traduções sobre a pacificação, bem-aventurados os pacíficos. E hoje nós vamos falar sobre a virtude especificamente. Então a Maruísa vai iniciar, e nós temos o arquivo já à disposição, exortação à pacificação, felizes os pacificadores. Vamos falar dessa virtude. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, como comentamos no vídeo anterior sobre essa bem-aventurança, Jesus teria dito em hebraico, segundo o professor Severino Celestino, avante os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E em grego, como nós temos hoje no Novo Testamento, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o pacificador é aquele que faz a paz, que promove a paz. Então, no vídeo anterior, nós nos debruçamos mais sobre esta questão. O que significa ser pacificador? Que, como nós vimos, é bem diferente de ser pacífico. Lembra, Orson, que a gente comentou a diferença de ser pacífico e ser pacificador, porque às vezes nós confundimos essa bem-aventurança com a terceira, onde Jesus diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Aqui é outra situação, é aquele que promove a paz. Então, essa foi a questão que nós abordamos no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a promessa de Jesus, ser chamado filho de Deus. Aí vem a pergunta, mas nós já não somos filhos de Deus? Por que seremos chamados filhos de Deus? Essa é a questão que envolve essa bem-aventurança, que é bastante delicada, essa questão. Quer fazer algum comentário, Orson, antes de Pois passar é, para frente? eu quero até sugerir aos nossos telespectadores que vejam novamente o episódio anterior, faz uma semana já, né? Para que a gente esteja bem integrado nessa questão dos pacificadores, os pacíficos, e agora nós vamos ver essa questão de filho de Deus. A Maruísa levantou bem a questão, ué, mas nós não somos filhos de Deus? Sim. Por que serão chamados filhos de Deus? Eis o detalhe. Isso. E para poder compreender por que Jesus teria usado essa expressão, nós precisamos voltar um pouquinho à cultura judaica da época e aos costumes da época. À época existiam os escravos e os servos. Não era a mesma coisa. O escravo apenas cumpria ordens, sem pagamento algum. O servo era aquele que recebia as ordens e organizava, distribuindo as tarefas para os escravos. Uma espécie de administrador. Esse servo poderia ser remunerado ou não. Então, o servo não conhecia a vontade do seu senhor. Ele apenas recebia o planejamento pronto das tarefas a serem executadas e distribuía essas tarefas para os escravos da casa. Então, havia uma certa hierarquia. Agora, qual é a diferença em relação ao Filho de Deus? Ser chamado Filho de Deus, ou melhor, o Filho. O filho é aquele que ajuda o pai a fazer o planejamento. Ele tem o conhecimento do planejamento e ajuda a planejar. O servo recebe o planejamento pronto
e distribui as tarefas para os escravos. Deu para entender, Orson, que tem uma hierarquia que Perfeitamente, né? perfeitamente. Deu para entender o servo, o escravo, e agora vamos ver o filho de Deus. Então, porque o filho, na cultura judaica, era aquele que auxiliava o pai no planejamento das tarefas relacionadas ao trabalho, à vida em família, à comunidade. Ele colaborava diretamente com o pai. O servo só recebia as ordens e passava para os escravos executarem essas ordens. Perfeitamente, ficou Então, bem claro. ficou bem claro. Então, quando Jesus diz ser chamado filho de Deus, isso representa uma conquista, subir um degrau na nossa evolução espiritual. Nós não Pois é. estamos, não estamos somente recebendo ordens ou executando ordens, passaremos a colaborar com o Criador. É bonito isso, Maruísa, porque filho de Deus, ele adquire a capacidade e tem competência, ele subiu um degrau, ele está capacitado na execução, né? Veja que coisa interessante. Exatamente. Então, vamos ver o que alguns escritores que se debruçaram sobre as bem-aventuranças têm para nos dizer e ajudar a gente a compreender melhor essa situação. No livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, da cidade de Bauru, já desencarnado, estudando esta bem-aventurança, ele diz o seguinte: filhos de Deus, todos o somos, visto que criados por ele. Então, claro, já somos filhos de Deus. Só precisamos compreender o que significa essa promessa de Jesus nessa bem-aventurança, que é um significado espiritual. Todavia, há tantas imperfeições, tanta maldade ainda no ser humano, que se poderia até colocar em dúvida a nossa origem divina, porque nós estamos numa fase que, quando a gente pensa que já viu de tudo, não é, Orson? Aparece algo pior ainda, não é? É interessante o Richard fazer essa observação, porque realmente existe ainda muita maldade, muita manipulação. A gente fala, como é que pode um filho de Deus fazer isso contra seus irmãos? Mas isso está acontecendo, e continua a acontecer, e aconteceu durante toda a história. Né? Sim. E, às vezes, as pessoas até perguntam como é que Deus permite que isso aconteça. Ora, mas trazendo isso para a nossa vida familiar, um pai permite que os seus filhos briguem entre si? Claro que não. Mas eles brigam, não brigam? Mesmo sem o pai deixar, eles brigam. Mesmo sem o pai deixar, sem permitir, eles brigam. A mesma coisa nós. Claro que Deus não permite, mas a gente arruma encrenca com tudo e com todos. E aí Simonetti continua. Sabemos, todavia, que somente Deus tem o poder de criar espíritos. Então, não haveria perigo de um outro Deus criar um espírito só devotado ao mal. A maldade não faz parte da nossa natureza divina. Olha que lindo isso, Orson. Isso é muito bonito mesmo. Porque se somos filhos de Deus, nós temos em estado latente toda a potencialidade divina. Portanto, a maldade trata-se de doença contraída por nós mesmos, quando cultivamos rebeldia e o desatino. É o estado que continua, né, para a humanidade. Aliás, Maruísa, esse livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte, é um livraço. É um livraço, exatamente. E, além disso, assim, a criatividade e o bom humor com que Richard Simonetti costumava escrever faz a gente se encantar também, não só com o modo dele se expressar, mas com as próprias lições de Jesus. E ele continua: pacificar é trazer a paz. Como diz lá no original em hebraico, é fazer a paz. Perfeitamente lógico que a capacidade de favorecer a paz seja a característica principal do filho verdadeiro de Deus. O primeiro dever de um filho é o de respeitar a casa de seu pai, trabalhando por mantê-la em ordem e harmonia.
São filhos verdadeiros de Deus os que realizam a paz em seus corações e estão trabalhando por edificá-la no mundo. Veja, Maruísa, que é interessante, né? Porque muitos de nós não estamos trabalhando para manter a casa em ordem, a casa do Pai. Pelo contrário, nós estamos causando Nem a nossa desordem, casa, né? Nem a nossa desordem e casa. desarmonia. Exato. E olha o título que ele deu para esse capítulo, Orson: O Nascimento Divino. É, Porque lá na bem-aventurança, Jesus não diz: será chamado filho de Deus? Ué, mas eu já não sou filho de Deus? Não, por enquanto eu ainda não atingi essa categoria espiritual. Eu preciso aprender a promover a paz. Mas para promover a paz, eu preciso ter adquirido todas as virtudes anteriores: veja, humildade, mansuetude, confiança, resignação, justeza, pureza de coração, compaixão. veja que o Richard situa aí que o primeiro dever é respeitar a casa do Pai. Veja que nós não estamos nem respeitando esse dever, como seres humanos, coletivamente considerando, né? Desrespeitando a morada chamada Terra, onde estão diversos filhos de Deus, porque ainda estamos brigando entre nós. Isso. Então não dá para nos qualificar como filhos verdadeiros de Deus, porque não estamos fazendo a paz. E olha, Orson, se a gente olhar da cultura judaica, a hierarquia que existia, escravo, servo, filho, a gente não é capaz nem de ser escravo de Deus, porque nem obedecer às leis divinas a gente obedece. A gente está num cargo ou numa posição inferior à de escravo, porque se a gente obedece reclamando. Até porque os escravos eles eram bastante disciplinados, né, e submissos, né, à vontade do seu superior, né. É claro que existiam os escravos rebeldes, etc., mas eles eram submissos, eram disciplinados, né. Pois é. Então, nós podemos ver que realmente há uma hierarquia, por isso Richard Simonetti chama de nascimento divino. Quando conseguirmos alcançar todas as virtudes que vêm nas bem-aventuranças anteriores, aí sim um novo ser terá nascido em nós, um homem novo, como dizia o apóstolo Paulo. Isso mesmo. Né? Porque já conseguimos promover a paz. Vamos ver também o que diz Rodolfo Caligares no seu livro O Sermão da Montanha, e Rodolfo Caligares, também um escritor espírita muito culto, professor, e tinha uma sensibilidade bastante sutil para o Evangelho. E no capítulo 7, onde ele trata dessa bem-aventurança, olha o que ele diz: os seguidores do Cristo devem dar-se a conhecer pelos esforços que empreendam em favor da paz. Sejam, pois, nossos pensamentos, palavras e ações uma contribuição constante no sentido de erradicar do mundo, começando primeiramente por nós, a inveja, as suspeitas, o ódio, a vingança e o espírito de contenda. Como nós estamos distante disso, hein, Maruísa? Coletivamente falando. Coletivamente falando, estamos falhando bastante, não é, Orson? Porque a gente não consegue construir isso nem dentro da gente, né? Nem dentro da gente. Né? Nem dentro da gente. Os próprios ambientes religiosos ainda congregam esses sentimentos aí, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí, mais uma vez, buscando também a contribuição do senhor Honório Onofre de Abreu, de Belo Horizonte, no livro Luz Imperecível, ao estudar essa bem-aventurança, o que ele diz sobre ser filho de Deus, ou serão chamados filhos de Deus. Deus é o Pai de todos, diz ele. Muitas vezes o homem, por orgulho, por amor próprio,
tem dificuldade de aceitar a paternidade divina, procurando viver como irmão. Houve uma falha aí, né? Uma caidinha assim. Vamos ler de novo, por favor, Maruísa. Deus é pai de todos. Muitas vezes o homem, por orgulho, por amor próprio, tem dificuldade de aceitar a paternidade divina. Procurando viver como irmão uns dos outros, estamos admitindo Deus como pai. Isso. E, portanto, nós como filhos. E aí eu fiquei pensando, mas como assim o homem tem dificuldade em aceitar a paternidade divina? Olha, quem não aceita Deus como pai é porque acho que ainda se leva pelo aqui e agora, não, Orson, pelo materialismo. Não é questão de religiosidade, é questão de espiritualidade. O orgulho e a vaidade se fazem presentes para ter esse sentimento de não aceitar a paternidade divina, porque muitos de nós, coletivamente falando, né, muitos de nós aqui no planeta, chegamos ao absurdo de nos considerarmos os próprios deuses. Nós achamos que podemos tudo, né? Investidos de poder ou não, achamos que podemos fazer o que queremos e queremos submeter os outros à nossa vontade. Isso é um equívoco, uma ilusão que não tem tamanho, né? Isso, e no sentido de não admitir nada superior a si mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. E aí a gente se lembra de como Jesus começou a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso. Pai Nosso, né? Com o nosso Pai aí colocando-nos todos como filhos dele e que deveríamos honrá-lo, né? E ele termina dizendo: os pacificadores, por causa da sua atuação, estendendo a partir de si mesmos as dádivas da fonte maior, serão reconhecidos como filhos de Deus. Então, realmente, quando nós conseguimos chegar nesse nível de aperfeiçoamento espiritual, nós estaremos conquistando um degrauzinho na nossa evolução, na nossa jornada espiritual, tornando-nos verdadeiramente filhos de Deus, promovendo a paz. Ficou bastante claro isso para todos nós, né? Porque aí seremos reconhecidos como filhos de Deus, porque estamos promovendo a pacificação. Muito bonito isso, Maruísa, muito bonito. E destacar mais uma vez que para ser pacificador, nós não precisamos de títulos acadêmicos, nós não precisamos de cargos relacionados ao poder, não precisamos de fortuna. Nós precisamos, na verdade, do sentimento principal: humildade, compaixão, mansuetude, vontade de ajudar. E nós temos 2 casos para contar, o Orson tem um, eu tenho outro, para mostrar, para exemplificar que promover a paz pode ser algo muito mais simples do que a gente possa imaginar. Orson, conta o seu caso primeiro. Isso, olha, é uma atitude de pacificação. Poderia ter criado uma briga, uma tragédia, poderia ter criado uma situação de conflito, mas veja que atitude interessante. Eu me lembro aqui, com bastante saudade e gratidão, do amigo Ismael Batista, de Guaxupé, fundador do encontro Chico Xavier, que se realiza anualmente naquela cidade mineira. E o Ismael é muito conhecido pela sua atuação, tornou-se muito conhecido, já está desencarnado há alguns anos, mas o Ismael tem um caso muito interessante de pacificação. Ele teve o seu carro roubado em determinada ocasião, e esse carro foi devolvido depois que os ladrões se tomaram consciência de quem era o carro, porque ao abrir o porta-luva do Fusquinha, era um Fusquinha, né? Naquele tempo era um Fusquinha, o carro comum. Ao abrirem
o porta-luva do carro, encontraram um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. E quando abriram a página, estava escrito Ismael Batista. Aí o rapaz que roubou o carro falou para o seu comparsa: eu não posso roubar esse carro, porque esse Ismael aqui levava a cesta básica na minha casa para minha mãe quando eu era criança. Eu me lembro, todo mês ele ia lá levar uma cesta básica para minha mãe e devolver o carro. Olha que situação, que atitude de pacificação. É uma história bonita, linda, de alguém que poderia ter lá feito um boletim de ocorrência, mandar prender os ladrões, e eles devolveram e o Ismael esqueceu o caso. O delegado ficou de boca aberta com essa história. Pois é, e ele nem precisou procurar o carro, né, Orson? Como você disse, o próprio delegado ligou para ele, dizendo... o seu carro está aqui na delegacia, foi devolvido aqui. Muito, muito lindo. E o outro caso que eu tenho é de Chico Xavier, de um livro bastante conhecido, Lindos Casos de Chico Xavier. Muito conhecido o livro. Muito conhecido, no capítulo 165, cujo título é Vá com Deus. Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo, quando começaram a ocorrer alguns roubos, furtos à noite de roupas. Era um costume antigo, né, Orson? Acho que ainda algumas casas ainda do interior ainda têm o costume de deixar a roupa pendurada no varal, a roupa dormir no varal, né, no quintal. Isso ainda existe isso. Ainda existe. E isso acontecia na casa do Chico, porque eram 14 irmãos. Faça uma ideia da quantidade de roupas no varal todas as noites. E aí o assaltante entrava e, enquanto eles dormiam, levava as roupas. Os irmãos do Chico, que eram assim bem alterados e estavam já bastante irritados com a situação, falaram: vamos fazer uma tocaia para pegar esse assaltante. A gente deixa uma trouxa de roupa já no jeito e a gente fica esperando ele chegar. Mas aí o Chico, conhecendo a natureza agressiva dos seus irmãos, bem mais velhos do que ele, disse: não, pode deixar que eu fico acordado e fico esperando o assaltante. Quando ele chegar, eu dou um toque e aviso vocês. E assim foi. Passou a noite, logo de manhã, quando os irmãos acordaram, cadê a trouxa de roupa? O assaltante tinha entrado e levado. Eles ficaram muito bravos com o Chico. E o Chico, para disfarçar, disse: eu não aguentei, peguei no sono e dormi. Mentira, certo, Orson? Apesar de que eu acredito que ele deve ter dormido mesmo. Mas eles ficaram muito bravos com o Chico, falaram que não iam emprestar roupa para ele, que ele ia ficar só com aquela roupa do corpo. Mas, olha, foi realmente uma discussão entre eles, e todos eles muito bravos com o Chico Xavier. O tempo passou. Ele, nessa época, já trabalhava na Fazenda Modelo, e um dia ele estava voltando para casa, quando um rapaz se aproximou dele e perguntou: o senhor é Chico Xavier? E aí o Chico, com toda aquela educação e delicadeza dele, respondeu: sim, sou eu mesmo, ao seu dispor. E aí o rapaz disse para o Chico: olha, eu quero pedir perdão e, ao mesmo tempo, agradecer. Aí o Chico falou: por quê? Aí ele contou que ele estava entrando na casa, ele estava passando por dificuldades, ele estava entrando nas casas e roubando o que ele encontrava. E que ele tinha entrado na casa do Chico à noite, encontrou uma trouxa de roupa, e quando ele abriu a trouxa de roupa, ele encontrou um bilhete. E no bilhete estava escrito: vá com Deus, meu irmão, Chico Xavier. E esse bilhete mudou a minha vida. Ele deixou de ser deixou de assaltar as casas alheias, procurou trabalho e tinha mudado de vida. Orson, fico pensando, só Chico Xavier para escrever para um assaltante: vá com Deus, meu irmão. É uma atitude de pacificação, é um exemplo magnífico de pacificação. Os dois. Muito bem, amigos, nós terminamos esse episódio. Na próxima semana, Maruísa, eu vou até projetar aqui, porque na próxima semana é a exortação à justiça, né? É isso mesmo. Aí já é aqueles que são perseguidos por amor à justiça. E aí, no caso, trata-se de justiça divina.
não tem nada a ver com aquela dos que têm fome e sede de justiça. Agora nós estamos nas 3 tops de linha, né, Orson? Pois é, agora Filho vamos de entrar Deus, nos filho de top de linha. Deus, né? E amor à justiça, amor a Jesus, receberão um grande galardão. Vamos ver que galardão vai ser esse, certo? Muito bem. Nós agradecemos a sua audiência, solicitamos o seu compartilhamento e a nossa gratidão e o nosso abraço aqui fica. Até a próxima semana, então. Vamos falar da justiça. Um grande abraço e até lá. Obrigado, Maruís. Muito obrigada, Orson. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.